Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos falar sobre as top 5 características que, na minha opinião, fazem uma empresa boa para trabalhar. Vamos lá? Bom pessoal, eu gostaria de começar dizendo que eu imagino que cada pessoa, cada indivíduo valorize coisas diferentes, né? Mas eu queria deixar aqui as minhas impressões baseado na minha experiência, né? E eu espero que essa lista possa servir para vocês que estão começando agora na carreira de tecnologia e ainda estão navegando nesse mundo. Além disso, vocês que já estão trabalhando, eu acho que essa lista pode servir como base para você poder avaliar essas características na empresa onde você está. Vamos começar pelo top 5, tecnologia atualizada. Eu, particularmente, prezo por empresas que se empenham em manter a stack de tecnologia dela atualizada. Por quê? Porque novas versões de linguagem, de framework, elas são muito importantes porque elas trazem, por exemplo, correções de segurança, melhorias de performance e até correções de bug. Só que também, além disso, essas atualizações, elas trazem novidades que costumam facilitar a vida do programador e ajudam a escrever código mais limpo e mais simples. Então, uma questão é que quanto mais tempo você leva para atualizar para uma versão nova, mais difícil é e mais frustrados ficam os desenvolvedores. E para mim, essa importância que se dá a esse tipo de coisa mostra o quão interessada a empresa realmente é em tecnologia. Vamos falar do item 4 então, entendimento da importância do débito técnico. O débito técnico, ele é composto por diversas áreas do código que não estão otimizadas ou que são tão antigos que estão utilizando padrões antigos, né, de como o código era feito há anos atrás. O jeito mais fácil de entender o que é o débito técnico é pensar em todas aquelas melhorias que fazem a vida do programador mais simples, mas que não trazem nenhum benefício imediato para quem está utilizando o software. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Então, por exemplo, código sem cobertura de testes, ou código complexo, difícil de entender, código fora dos padrões arquiteturais atuais e código com baixa performance. Então, para mim, é de extrema importância a necessidade da limpeza desse débito técnico. Ela precisa ser entendida e priorizada, porque quanto mais débito técnico a gente tiver em um sistema, mais lenta vai ser a sua evolução. É claro que a empresa não vai parar de produzir novas features para corrigir todo o débito técnico que tem no sistema. Vai ser preciso haver um equilíbrio, né? Então, eu considero, por exemplo, dedicar uma parcela do seu sprint é o ideal, porque, por exemplo, em torno de 10 a 20%, você está constantemente limpando esse débito técnico, atacando as partes do código que estão dando mais trabalho de manter. Nem todas as empresas trabalham no modelo onde os próprios desenvolvedores planejam suas atividades. Se esse for o caso, é de extrema importância que as outras áreas da empresa entendam esses conceitos e priorizem ou deem autonomia aos desenvolvedores para priorizar essa limpeza de débito técnico. Isso faz toda a diferença para manter o sistema fácil de trabalhar no futuro próximo e no futuro de longo prazo. Item número 4. A empresa vive seus valores. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês. Você sabe qual que é a missão e os valores da empresa que você trabalha hoje? Comenta aí no vídeo, comenta aí embaixo se você sabe eles de cabeça. Além de saber esses valores, eu queria que você fizesse uma reflexão para avaliar se esses valores são realmente reais ou se eles são apenas para enfeitar as paredes do escritório. Por quê? Os valores da empresa, eles dizem muito sobre o ambiente de trabalho que você pode encontrar nessa empresa. O que torna a empresa realmente boa para trabalhar é saber se ela realmente segue os valores que ela prega e vive eles no dia a dia. Por que isso? Porque os valores, eles devem informar todas as decisões tomadas em todos os níveis da empresa. Eles vão servir como guia para que todos os funcionários saibam tomar decisões. É uma ferramenta de autonomia para as empresas. Então, à medida que os funcionários são responsáveis em viver os valores da empresa no seu trabalho e que todas as suas decisões são baseadas nesses valores,
a empresa ela não precisa ficar criando ordens top-down. Ela pode confiar que, independente da solução que as equipes vão criar, se esses valores forem considerados, o resultado será satisfatório. Então, a necessidade de viver esses valores implica o quê? Em que as pessoas que não estão seguindo isso no dia a dia, elas precisam ser alertadas em sessões de feedback. E em casos extremos, se for percebido que o funcionário não se alinha com eles, ele pode ser considerado impróprio para a empresa e pode até ser convidado a se retirar, né? Então, eu queria avaliar aqui com vocês os valores, alguns dos valores de algumas dessas grandes empresas de tecnologia, para a gente entender um pouquinho como que eles trabalham. Vamos começar pelos valores do Google. Eu peguei aqui 3 para a gente conversar sobre eles. O primeiro é: ótimo não é bom o suficiente. Então, esse valor, ele mostra que tudo que é feito na empresa é comparado a uma barra extremamente alta de qualidade. Então, coisa meia boca passa muito longe deles. Isso significa que, no momento de priorizar alguma coisa ou de planejar, a questão mais importante é a qualidade do que vai ser executado, né? Ou seja, o tempo de execução é muito provável que ele fique em segundo plano. Outro valor do Google: foque no usuário, todo o resto virá naturalmente. Então, esse mostra a importância que o Google dá para os seus usuários. E o terceiro, que eu peguei aqui como exemplo, é: você não precisa estar na sua mesa. Então, isso mostra que o Google entende que o fato de você estar na sua mesa não significa que você está sendo produtivo. É muito mais provável que o que importa para eles é o resultado e não o quanto tempo você passou na frente do computador. Vamos falar então de 3 valores do Facebook aqui que eu peguei para a gente conversar. O primeiro: foque no impacto. Então, para ter maior impacto, você precisa resolver os problemas mais importantes. Isso é o mais importante para o Facebook, é você saber identificar as coisas que vão ter mais impacto e trabalhar nelas. Segundo, seja corajoso. Então, eles encorajam todos a tomar decisões audaciosas, mesmo que eles estejam errados às vezes. Isso significa que, para eles, é mais importante tomar o risco do que errar. Errar é natural, eles entendem isso, tá? Seja aberto. Aceitar novas ideias e transmitir as suas é fundamental para a construção de um mundo melhor. Pessoas com mais informação tomam melhores decisões e têm maior impacto. Ou seja, esse outro valor de seja aberto está colaborando para o primeiro valor que eu comentei, que é o foco no impacto. Então, eles entendem que essa abertura, né, a pessoa ser aberta a ouvir e também ser aberto o suficiente para expressar suas opiniões, criam um ambiente onde as pessoas conseguem trabalhar com mais informações e ter mais impacto. Vamos falar agora sobre a Netflix. Eu escolhi 3 valores deles aqui também. O primeiro é impacto, tá? E eles entendem que você tem que focar nos resultados ao invés de focar no processo. E que você precisa evitar essa paralisia de ficar analisando e prefere agir, né? Então, eles querem que a pessoa realmente tome esse risco e tente fazer alguma coisa que cause impacto. O segundo é curiosidade. Então, eles entendem que você precisa ter vontade de aprender e que você precisa aprender rápido e que você precise também conhecer, né, em termos gerais, tecnologia, entretenimento e negócios. Então, por quê? Porque eles querem que você conheça e entenda os clientes dele, tá? Então, por isso precisa dessa curiosidade. E por último, coragem, que é você falar o que você pensa, mesmo se você achar que é controverso. E você toma decisões difíceis sem ficar agonizando. Então, você toma riscos com inteligência e, principalmente aqui, o que eu achei muito interessante, eles colocam que você tem que questionar as ações que vão contra nossos valores. Ou seja, um dos valores deles é garantir que todos os outros valores também estejam sendo cumpridos. Veja que interessante. Isso sim é viver os valores da empresa. Top 2 item que, para mim, torna uma empresa muito boa para trabalhar: ambiente de trabalho agradável e diverso, né? Eu acho que essa é uma característica que é um efeito colateral do fato das empresas realmente viverem seus valores. Porque se você se identifica com os valores que a empresa está pregando e se eles realmente são reais e são vividos no dia a dia,
é muito provável que você se sinta à vontade com os seus colegas de trabalho, né? Afinal de contas, eles vão prezar pelos mesmos valores que você. Então, por isso a importância dessa definição. Imagina o seguinte, as empresas, elas querem pessoas diversas, de backgrounds e de etnias diversas, totalmente distintas, né? Mas esses valores, eles estando bem claros, né? Por quê? Porque eles não querem procurar pessoas iguais a eles para contratar. Eles querem pessoas totalmente diferentes, de backgrounds distintos, como eu falei, só que eles querem identificar as pessoas que valorizam as mesmas coisas. E agora vamos falar a característica que para mim é essencial para tornar uma empresa boa para trabalhar, que é o genuíno interesse pelo bem-estar e crescimento dos funcionários, tá? Porque muitas empresas dizem se importar com os funcionários, mas poucas vivem isso realmente no dia a dia. Mas como identificar se esse interesse é real? Vamos conversar aqui sobre alguns desses indicadores que eu notei nas empresas que eu passei. Então, um dos pontos é a empresa ter um plano de desenvolvimento e de aprendizado, tá? Só que o plano de desenvolvimento ideal, na minha opinião, é aquele que você cria em conjunto com o seu líder. Então, você é o responsável por saber onde você quer chegar e o seu líder é responsável por te mostrar as oportunidades e te guiar nesse caminho. Então, eu particularmente não acredito em planos de desenvolvimento estáticos, aqueles antigos planos de carreira. Eu entendo que cada pessoa é única e tem interesses e habilidades totalmente distintas, por isso o plano de desenvolvimento deve ser personalizado. Então, a empresa que tem o seu crescimento como prioridade, ela entende isso e essa questão do plano de desenvolvimento personalizado está entremeado na cultura da empresa. Outra coisa que é importante na questão do aprendizado é a empresa te ajudar nisso. Então, é muito comum existir algum tipo de orçamento que pode ser utilizado para materiais como livros, né, cursos ou até mesmo participação em eventos. Melhor ainda se o funcionário tiver total autonomia para gastar esse dinheiro como preferir. Mas eu sei que isso não é a realidade de todas as empresas, então pelo menos tendo algum plano, algum orçamento para poder o funcionário gastar de alguma forma nisso é muito, muito positivo. Outra questão que entra nessa preocupação com os funcionários é um programa de feedback periódico, tá? Um programa de feedback, ele tem por objetivo alinhar as expectativas que a empresa tem em relação à performance do funcionário. E é claro que também o funcionário conseguir passar feedback para a empresa do que está frustrando ele ou do que não está tão bom no seu dia a dia de trabalho. Então, o feedback ele é essencial para o crescimento. E tão importante quanto o feedback negativo é o feedback positivo. No caso do feedback negativo, o colaborador ele precisa entender quando ele não está entregando quando ele não está entregando o que é esperado dele, né? Para que ele possa fazer os ajustes necessários. Já o feedback positivo, ele serve para deixar claro quais são as atitudes, quais são os comportamentos que estão contribuindo para o resultado da equipe e da empresa. Então, esse feedback positivo e negativo é extremamente importante. Ele deve acontecer numa cadência frequente. No entanto, é comum também existirem ciclos de feedback a cada 6 meses. E nesses ciclos é que se identificam, por exemplo, promoções ou ajustes salariais. Eles são ciclos mais formais, né? São feedbacks formais que são feitos com o funcionário. E por mais importantes que sejam essas sessões formais de feedback, eu acho mais importante ainda os encontros periódicos que você vai ter com o seu gerente. São nessas reuniões que você vai conseguir ter esse feedback constante. Porque o pior que pode acontecer é você ser surpreendido por um feedback negativo nesse ciclo de 6 meses. Afinal, não é necessário esperar tanto tempo para identificar que algo está mal, para que você tenha uma chance de corrigir isso, certo? Bom, pessoal, essas são as top 5 características que, na minha opinião, fazem uma empresa ser boa para trabalhar. Comenta aí no vídeo quais são as características que você preza mais, tá? E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like e de assinar o nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado dos novos conteúdos toda vez que eu postar. Obrigada e até a próxima!